Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Facilitando Sua Vida Empreendedora, né? Eu sou Leila Ribeiro e nesse programa vocês aprendem técnicas, ferramentas de como aplicar no seu negócio e aumentar o seu faturamento nesse ano de 2021. E o nosso tema de hoje é um tema bem interessante. É como vender o meu produto com tantos concorrentes desleais. É muito comum, nós escutamos muitos empreendedores constantemente, né, trazendo essa questão, dizendo, nossa, como é difícil empreender, eu levo tudo muito certinho dentro do meu negócio, eu tento fazer tudo da melhor forma possível, e de repente, do nada, aparece mais um concorrente. Ou de repente eu começo a olhar para os meus concorrentes e vejo o quanto que eles estão vendendo por um preço menor, o quanto que eles estão dando descontos, ou o quanto que tem tantos concorrentes que não seguem de forma certinha dentro do seu negócio, que vende pela metade do preço, e ficam muito nessas dúvidas, nessas incertezas e acabam se preocupando muito com isso, né? E não encontrando uma solução. Fica, nossa, né? É tanta concorrência desleal, é tantos concorrentes que surgem semanalmente, às vezes mensalmente, e como eu vendo, como eu me destaco, ou são os clientes que começam a vir e falam, nossa, mas o teu preço está muito caro, eu fui lá no teu concorrente, está mais barato. O que fazer diante de tantas situações assim? Como vender mais? Como se destacar diante dos seus concorrentes? Como despertar o desejo de compra pelos seus produtos e pela sua empresa? Então, esse é um tema que nós escutamos muito no nosso dia a dia. Nós estamos diariamente trabalhando com empreendedores, né, através da nossa consultoria, e nós escutamos muito isso, e por isso resolvi hoje vir falar aqui com vocês sobre esse tema, mas principalmente como mudar esse cenário, como fazer diferente. Como então eu fazer a minha empresa se destacar, ou você fazer a sua empresa se destacar, ser aquela empresa que os clientes desejem comprar e que isso não atrapalhe mais o seu dia a dia, ou melhor, né, que atrapalhe tão pouquinho que você não gaste tanto tempo e energia olhando e focando nesse quesito. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, né? Sempre vai existir concorrentes. E se nós olharmos bem a fundo, ter concorrentes não é uma coisa tão ruim, sabia? Na verdade, ter concorrentes, bem no fundo, é uma coisa muito boa. Porque se você é o único no seu mercado, nós sempre dizemos assim, acaba entrando numa zona de conforto. Por quê? Porque você vai mantendo, você vai fazendo, você vai trabalhando. E não tem com quem você disputar, não tem com quem os seus clientes às vezes dizem assim, eu quero comprar de outro. Quando você tem concorrentes, tem uma coisa muito boa, que é o que? Você sempre precisa estar buscando formas e estratégias de como estar se destacando. Você sempre vai precisar estar fazendo o quê? Estar buscando se reinventar, inovar, vai precisar se atualizar constantemente. Para quê? Para estar cada vez mais crescendo e se destacando. Então, os concorrentes, eles trazem essa questão muito boa para dentro de uma empresa, que faz com que nós tenhamos que realmente buscar sempre essa atualização, e isso faz com que não se pare, né, a sua empresa, os seus produtos no tempo. Então, vamos também olhar para os nossos concorrentes com bons olhos e, claro, sempre estar se perguntando como eu estou na frente dos meus concorrentes. O que eu vou fazer para ser a empresa número 1 na mente dos meus clientes e não deixar me afetar tanto por essa questão dos concorrentes. Então, os concorrentes sempre vão existir. Mas o que acontece quando nós estamos nesse mundo dos negócios, mundo de empreender, e tem
tantos concorrentes, como o tema de hoje, desleais. Algumas coisas acontecem. A primeira delas é que quando você começa a olhar muito para os teus concorrentes, quando você começa a comparar muitas coisas com os seus concorrentes, começa a vir alguns pensamentos, normalmente, né, na cabeça aí dos empreendedores, que mas se eu também não baixar o preço dos meus produtos, eu não vou vender. Mas se eu não fizer o que eles estão falando, a minha empresa vai quebrar, eu vou ter que fechar as portas. Nossa, eu tenho que seguir igual, eu tenho que fazer igual, porque se eu não fizer isso, eu não vou vender e a minha empresa vai quebrar. E eu falo assim para vocês que isso não passa de muitas crenças limitantes. Sim, tem o fator que, que envolve a parte de preço, de eu ter mais clientes, mas hoje eu vou explicar dois quesitos que, se você colocar em prática, nós temos muitos clientes que, mudando esses dois pontos, eles saíram dessa briga de guerra, de preço e da concorrência e entraram, colocaram as suas empresas como destaque, e isso fez muita diferença no negócio deles. Eu lembro, enquanto eu conto isso para vocês, de um cliente nosso da área da fisioterapia. E na cabeça dele, ele sempre tinha que estar desconto. Os pacientes vinham, ele falava, nossa, mas eu acho que é muito caro. E às vezes o paciente nem pedia, ele dava um descontinho, ou se o paciente pedia, o descontinho era bem maior. E ele sempre sentia aquele incômodo de, não, mas eu tenho que baixar, o meu preço está muito alto. Detalhe, na época, o preço dele estava até um pouquinho mais baixo do que os concorrentes. Mas estava toda aquela questão assim, não, mas se eu cobrar mais caro eu não vou vender, eu vou perder todos os meus pacientes, como é que eu vou manter a minha clínica? E ficava, né, com aquele pensamento, e quando via, ele estava dando muito descontos. E foi feito um cálculo com ele, né, o Anderson fez, do desconto que ele dava, o quanto que ele estava tendo de prejuízo no negócio. Mas o que foi mais interessante nesse caso, que nós perguntamos, detalhe, tá? O valor que ele cobrava era um valor bem mais baixo do que realmente ele poderia cobrar por aquele serviço que ele estava vendendo, né? Por aquele tratamento que ele estava oferecendo. Só que daí vinha todos esses pensamentos, todas essas crenças. Não, porque daí se eu aumentar, os pacientes vão desmarcar, não vão aparecer, eu vou ter que fechar minha empresa, isso, aquilo. E enquanto eu falo, eu quero que você comece a observar se esses pensamentos também são comuns no seu dia a dia. Se quando você olha para dentro da sua empresa, ou quando você vai fazer a formulação de preço, se você começa, meu Deus, está muito caro. Ou daí vai lá no Instagram do concorrente, deixa eu ver quanto que ele está vendendo por isso. Meu Deus do céu, se eu colocar o preço que eu precisava pôr, eu não vou vender. E minha empresa vai fechar. Comece a observar quais são essas vozinhas que vêm dentro da sua mente quando nós estamos falando em vendas, quando você está na formulação do preço do seu produto ou serviço. E com ele não era diferente, então ele tinha essas vozinhas dentro da cabeça dele e isso impedia, né? Impedia com que ele passasse o valor que ele gostaria, que realmente ele cobrasse por aquele serviço que ele prestava, aquilo que ele merecia, pelo tanto de estudo, conhecimento, tudo aquilo que ele tinha e principalmente pelo resultado que ele gerava. E foi muito interessante, porque se você observar, o primeiro grande inimigo mora aí dentro da sua cabeça. A primeira coisa que impede que a sua empresa cresça, que você venda, que você tenha muitos resultados, está aí dentro da sua cabeça, que envolve o que a gente chama de muitas crenças limitantes, que envolve o empreendedor, muitas vezes ele acaba tendo uma mente tão agitada e ele nem percebe que o dia a dia dele, muitas vezes, ele está vivendo dentro de tantas, a gente usa um termo assim, né? Tantas paranoias. O quanto que aquela mente fica agitada diante de vários fatores. Às vezes mal começa o dia e já tem aqueles pensamentos, meu Deus, será que eu vou vender hoje? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Mas será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? E começa a vir tantos pensamentos, começa a invadir. Então esse é o primeiro fator que impede muitas vezes os empreendedores terem muito sucesso, de ter muito resultado financeiro. Porque enquanto você está
cheio de paranoias na sua cabeça, você não está fazendo perguntas certas. Que é qual a estratégia que eu vou usar hoje? O que eu vou fazer diferente? O que eu posso fazer para encantar ainda mais o meu cliente? Ou o que eu não fiz ainda que se eu fizer pode dar resultado? Nossa, o que eu vou buscar de diferente? Não, você está cheio daqueles pensamentos, aquelas coisas na sua cabeça que começa a te limitar. Que começa às vezes a falar, realmente está tão difícil. Nossa, realmente não sei se eu vou sobreviver. Nossa, não sei se hoje eu vou vender. Ai, como é que eu podia fazer? Será que tem uma forma de eu fazer um empréstimo para facilitar? E você começa a ver muitos cenários negativos. Então, esse é o primeiro quesito. Comece a observar como está a sua mente. E isso foi um ponto fundamental que, trabalhando com aquele nosso cliente da fisioterapia, ele começou a entender. Ele começou a entender o quanto de vozezinhas que existia dentro da cabeça dele, o quanto que tudo aquilo que ele estava imaginando, a probabilidade de acontecer era muito pequena. E uma dica que eu te dou, cada vez que começar a vir essas histórias, esses pensamentos, essas paranoias na sua cabeça, começa a fazer uma pergunta. Qual a probabilidade disso acontecer? Quem disse que isso é real? E ele tinha uma crença ainda grande, ai, mas eu nem sei se meu serviço vale tudo isso. E a gente começava a questionar, quem disse que não vale? Com qual evidência você está dizendo que não vale? Dos 10 últimos pacientes, dos 50 últimos pacientes que você atendeu, quantos reclamaram e falaram que teu serviço era péssimo, era ruim? Quantos não voltaram? E quando você começa a fazer essas perguntas, o que acontece? Começa a ver que não passa de um monstro grande que vai se construindo dentro da cabeça do empreendedor. E ele foi respondendo, não teve ninguém que reclamou, não. A grande maioria voltou, remarcou, reagendou, indicou. E eu quero que você comece a olhar para dentro da sua empresa e se fazer essas perguntas. E qual foi o outro grande ponto? Então, qual é a outra questão, né, fundamental para você parar de viver nessa briga de preço, para você parar de ficar com essas paranoias de, poxa, é tão difícil vender com tantos concorrentes. Nossa, os clientes só vêm por preço. Ah, eles estão dizendo que o meu está muito caro. Tem uma outra questão que poucos empreendedores às vezes conhecem e muitos, quando conhecem, não aplicam ou não sabem como aplicar, têm dificuldade, que é sobre gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Para deixar de uma forma muito simples assim para vocês, vamos pensar dentro, né? Nós temos o lado emocional e o lado racional. Quando nós estamos falando em vendas, nós sempre precisamos atingir o lado emocional das pessoas, não o lado racional. Se eu falo muito de preço, se eu estou focado no número, eu estou ativando o lado racional. O lado racional, ele vai olhar o número, ele vai olhar o preço e com isso ele vai lhe comparar com tantos outros. Quando eu ativo o lado emocional, eu paro de focar na questão preço e começo a gerar valor para o meu cliente de forma que ele olhe para aquilo que eu estou vendendo com outros olhos e não fique olhando preço. E os gatilhos mentais são várias técnicas que nós utilizamos para conversar com esse lado emocional. Para fazer o quê? Para tornar toda a nossa comunicação dentro de um processo de vendas mais persuasiva. Fazer com que o cliente pare de ficar olhando para preço ou pare de ficar nos comparando a tantos outros e realmente desperte o desejo de compra. Então, os gatilhos mentais, que são essas técnicas que nós utilizamos, elas servem para ajudar esse cliente a tomar uma decisão mais rápida, ela serve para tirar o foco do preço e para tornar todo o processo de comunicação mais persuasivo. E quando eu falo em comunicação, os gatilhos mentais você precisa utilizar em tudo, não só na fala quando você está vendendo, mas nós conseguimos ativar gatilhos mentais de toda uma forma não verbal, através da nossa vestimenta, da nossa postura, através das publicações que você utiliza nas suas mídias sociais. Se você passa orçamento para vender o seu produto, desde a estrutura do teu orçamento, tudo isso está comunicando algo.
E o que você está comunicando? Qual a mensagem subliminar? Qual a mensagem que está por trás de tudo aquilo que você está comunicando? Então, eu costumo muito falar para os nossos clientes que fazem orçamento para mandar para os clientes deles, que se for impresso, cuidar desde o papel que ele escolhe para imprimir, a qualidade daquela impressão, porque tudo isso está comunicando algo. Então, os gatilhos mentais, eles estão em tudo, e quanto mais você conhece, quanto mais você entende, quanto mais você estuda, mais persuasiva se torna a sua comunicação e maior a probabilidade de você se conectar com esse lado emocional do teu cliente e com isso aumentar as suas vendas. Existem muitos gatilhos mentais. Hoje eu escolhi dois para falar com vocês. Dois que nós utilizamos muito na nossa comunicação e que esses dois gatilhos também ajudaram o nosso cliente lá da área da fisioterapia a sair daquela questão de preço, passar a cobrar o valor que ele gostaria por aqueles serviços que ele prestava e fez com que ele se conectasse muito mais com esses clientes, os clientes passassem a indicar muito mais o trabalho dele e com isso ele aumentou significativamente a procura pelo serviço dele, automaticamente o faturamento da empresa. Então, esses dois gatilhos que eu vou falar hoje aqui para vocês, se você começar a aplicar agora, não é amanhã, não é segunda-feira, é agora, você vai ver o quanto isso conecta com o seu cliente, o quanto isso faz diferença dentro da empresa e o quanto que você vai passar a vender mais. Então, quais são esses gatilhos? O primeiro gatilho é o gatilho da autoridade. Esse gatilho é um gatilho bem interessante. Algumas pessoas usam sem saber que utilizam e, poucos não utilizam. O que é o gatilho de autoridade? É você começar a olhar para dentro da sua empresa, começar a ver a sua empresa e o que tudo ela tem que lhe torna autoridade. Às vezes, esse gatilho de autoridade ele pode estar muito ligado às formações que você tem. Por exemplo, eu sou psicóloga de formação, atuei 10 anos. Hoje uso todo o meu conhecimento da psicologia apenas para atuar com os nossos clientes empreendedores, empresários. Então, todo aquele meu conhecimento eu utilizo para ajudar esses empresários a realmente entender mais os seus comportamentos e com isso terem maiores resultados. Então, quais são as formações que você tem? Às vezes você vai falar, Leila, mas eu não tenho formação nenhuma, eu desejei empreender e não fui fazer nenhuma faculdade. Ok, não tem problema. Quanto tempo a sua empresa tem? Poxa, o tempo de empresa é um gatilho de autoridade. Nossa, eu tenho a minha empresa há 20 anos. Você usa isso na sua comunicação? Você tem isso nas suas mídias sociais? Quando você passa um orçamento ou quando você está falando com o teu cliente? Você está usando essa autoridade que você tem? Porque às vezes o teu cliente vai te comparar com uma empresa que está há meio ano no mercado. Então, olha o diferencial que você pode trazer. Se ele te questionar preço. E você pode trazer, nossa, nós estamos aqui há X tempo no mercado, temos tais detalhes que vai fazer o quê? Você não fica falando mal do teu concorrente, você vai valorizar a sua empresa. Então, quanto tempo você tem? Talvez você que esteja me acompanhando fale, ixi, agora tá difícil, porque eu estou há meses no mercado. Aí você não vai usar essa questão, estou há 6 meses. 6 meses é muito pouco para você criar o gatilho de autoridade em relação a tempo. Se vocês observarem, muitas empresas, né, empresas que estão há muitos anos aí no mercado, empresa grande, elas colocam, né, na sua comunicação, em alguns emblemas escritos assim, desde 1970 e pouco. Por quê? Porque é um gatilho fortíssimo de autoridade. Então, tempo, formações, conhecimento, cursos, destaques que a sua empresa teve. Às vezes você recebeu um troféu de reconhecimento pela empresa tal. Tudo isso faz com que você gere autoridade. Mas tem alguns detalhes que alguns empreendedores desconhecem, que é desde da tua postura, dos teus colaboradores, se você tem. Então, desde uma postura mais ereta, na forma de se comunicar, tudo isso vai gerando autoridade.
Outra coisa que está linkado com a autoridade, eu já vou trazer o segundo gatilho mental. O segundo gatilho mental que você pode utilizar muito, muito mesmo. Nós vemos algumas empresas utilizarem, algumas às vezes estão fazendo e nem sabia que isso é um gatilho mental, mas às vezes elas usam errado, que é o gatilho da prova social. É você provar, né, que aquilo que você vende realmente é bom, que realmente faz sentido. Teve uma live anterior que eu falei sobre público-alvo. Quando você entende as dores do teu cliente, quando você entende qual a solução que você quer, você traz a prova social para comunicar com esses quesitos do teu cliente ideal. Então, como que você prova que o teu trabalho, que a sua empresa realmente é boa? Como é que você faz isso? Várias formas. Uma delas é através, se o teu produto dá, isso é muito comum na área de estética, de antes e depois. Quais os resultados que tinham? Outra forma, através de depoimentos. Você coleta depoimentos dos teus clientes. Você pede feedback, os clientes escrevem para você falando: nossa, eu gostei muito, fui muito bem atendido, o seu produto realmente é muito bom, me surpreendi. Você tem essas informações, você pode pedir para o seu cliente depoimento, mas muitas vezes ele te escreve como uma forma de retribuir. Você está usando esse gatilho da prova social, você está mostrando esse depoimento para outros clientes. Então, é muito importante trazer prova. Quando nós falamos em depoimento também, se você conseguir, se dentro da sua empresa for possível, uma coisa é ter depoimento escrito, outra coisa é ter depoimento em vídeo. É você ter um vídeo daquele teu cliente falando do teu produto, do teu serviço. Outro quesito, lá nas tuas mídias sociais, das pessoas curtirem, comentarem, tudo isso vai gerando prova social. Tem uma outra questão que, dependendo do seu produto e o seu serviço, é você mostrar através de vídeos, fazendo, provando. Então, se você está vendendo um produto falando, ele é extremamente resistente, faz a prova, mostre lá que é resistente. Eu vou vender uma porta que eu digo que ela é resistente à água. Faz um vídeo lá, joga água na porta, mostre quantos dias depois, traga prova social que aquilo que você está vendendo realmente funciona. Realmente condiz com aquilo que você está propondo para o seu cliente. E quando você une esses dois gatilhos, da prova social e da autoridade, você começa a ser visto de uma forma diferente. Quando nós, por exemplo, pegamos depoimentos de clientes, eu tenho a prova social, mas ao mesmo tempo, esse depoimento me dá autoridade. Então, quando nós estamos ofertando ao nosso trabalho de consultoria e alguém às vezes vem falar, mas está muito caro, ou teu concorrente faz diferente, eu tenho esses meus gatilhos. O que eu faço para ele? Olha, eu posso mandar o vídeo de depoimento dos nossos clientes? Você deseja ver quem passou pelo processo? Encaminhe. Por quê? Porque a maioria dos nossos concorrentes não tem esse tipo de depoimento, não tem essa forma. Outra coisa, né, quando você faz isso, clientes que você atendeu. Dentro da sua empresa, vê se há essa possibilidade. Às vezes o cliente chega e fala, mas, poxa, ficou meio caro. Que você sente que ele está naquela dúvida, tem outras duas coisas que você pode fazer. Fala assim, olha, eu tenho uma lista de clientes que já comprou o nosso produto. Eu posso te passar o contato dele para você conversar e ter a opinião dele, porque uma coisa realmente é eu falando da minha empresa, do meu produto para você. Outra questão é você conversar com quem já comprou da minha empresa. E se o teu cliente autoriza, que isso é bem importante, nós precisamos pedir autorização, né? Também não é sair passando o telefone dos nossos clientes para todo mundo. Mas normalmente eles autorizam, se você fez um bom trabalho, se você prestou tudo certinho, eles autorizam. E você encaminha. E às vezes a pessoa vai realmente entrar em contato, realmente vai conversar com esses teus clientes. Mas se você atendeu bem, se você realmente, o teu cliente ficou satisfeito, não tem por que se preocupar. Você passa o contato. E aí, o que você está fazendo aqui? Autoridade, porque
Você não vai dar números aleatórios, você só vai dar número do teu cliente. E novamente nós temos a prova social, são 2 gatilhos que unidos dá muito resultado. Então aquele nosso cliente da fisioterapia, ele passou a fazer isso. Ele passou a comunicar mais todas as formações, os diferenciais, resultado de pacientes, os pacientes falando, né, trazendo o que os pacientes comunicavam. E ele começou a trazer toda a autoridade que ele tinha por trás e prova social do que aquilo funcionava. E ele aumentou o valor dele. E com isso ele passou a vender muito mais. Comece a observar como que você está utilizando esses gatilhos, se você está utilizando esses gatilhos. Outra coisa que é bem interessante, pouquíssimos empreendedores fazem. Vídeos falando dos seus produtos e serviços, apresentando através de vídeos. Se você é a carinha da sua empresa, você precisa aparecer. Por quê? Para as pessoas começarem a conectar você com o seu negócio. E porque é muito fácil, né? Eu tirar uma publicação da internet, às vezes eu vou lá, pesquiso sobre alguma coisa, ou eu mesmo faço e publico uma foto. Só que nesse mundo onde está tantas pessoas, tantas empresas, tantas coisas vindo ao mesmo tempo, você precisa chamar a atenção do seu cliente. Quando nós falamos, por exemplo, das mídias sociais, Instagram, Facebook, vamos pegar essas duas. E tem fotos, tem muitas fotos lá. Quantas fotos você curtiu ontem que você nem parou direito para ler o que estava ali, mas porque você achou legal, ou porque era de um conhecido teu, você foi lá e curtiu. Agora eu te pergunto, quantos vídeos você realmente parou para assistir no dia de ontem? Eu acredito que é um número bem menor. E muitas pessoas, quando falam de vídeo, falam, eu assisto aquilo que me interessa. E isso é muito legal, porque quando você está falando da sua empresa, algumas coisas acontecem. Primeiro que a maioria dos empreendedores tem vergonha, tem receio, eu não sei falar, o que eu vou falar? Mas e se eles me julgarem? Mas se eu falar errado? Ixi! Então o que acontece? Como talvez esse é o seu pensamento, ou já foi no passado, se você grava vídeo, é da maioria das pessoas. Porque o medo de falar em público, pesquisas já comprovaram várias vezes, ele é muito maior do que o medo da morte. Ou seja, se você tinha essas paranoias ou tem, isso quer dizer que a maioria dos teus concorrentes também tem. Olha que interessante. Então, poucas pessoas fazem vídeo. Aí você começa a fazer vídeo. Que legal, vou trabalhar esses meus medos, vou ver que tudo aquilo que está passando na minha cabeça não passa de alguns monstros que é desse tamanho, eu estou deixando muito grande e vou começar a falar do meu produto. Um ou outro concorrente teu até pode começar também, mas aí entra um outro quesito, que a maioria das pessoas não tem disciplina e constância. Faz um hoje, daí vai fazer outro lá mês que vem, daí vai fazer daqui 30 dias de novo, 15 dias. Não dá resultado. Você precisa ter o quê? Constância. E daí você começa a fazer, né, tudo isso e começa a ver que às vezes o teu concorrente até começa a te copiar. Mas você tá lá todo dia, todo dia, todo dia. Ou vamos lá, para quem ainda não está fazendo, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Teu concorrente logo vai desistir, porque a maioria das pessoas não tem disciplina e constância. Mas o que acontece quando você começa a aparecer e falar através de vídeos? Leila, mas quando eu faço isso diminui muito as minhas curtidas, meus comentários, pouquíssimas pessoas veem. Fato de início. Porque é muito fácil eu curtir uma foto, já é mais difícil eu curtir um vídeo. Mas o que acontece? Quantas fotos você curte que você não está nem aí interessado por aquilo? Mas quantos vídeos você para olhar? Você vai parar aquilo que você tem interesse. Ou seja, então, aquelas pessoas, a quantidade de curtida, de comentário que vai ter num vídeo é menor, com certeza. No início, depois muitas vezes ele vai aumentando. Só que as pessoas que estão vendo, as pessoas que estão ali interagindo com você, pode ter certeza que a maioria são potenciais clientes teus. E quando você começa a comunicar através de vídeo, você aumenta pra caramba a sua autoridade. Muito a sua autoridade. Porque qualquer um pode escrever. E aí, detalhe, quanto mais você gera um conteúdo de altíssima qualidade, quando você traz informações, quando você fala,
Quando você faz vídeos curtos, qualquer um pode fazer vídeos curtos. Quando você faz vídeos mais longos, só quem domina. Então você aumenta muito aí o gatilho mental da autoridade, as pessoas começam a te ver como autoridade. Você começa a ficar surpreso de tantas pessoas. Nossa, eu vi teu vídeo, que legal. Nossa, aquela dica, aquela informação eu não sabia. Então, o seu nome começa a ficar, o nome da sua empresa, as pessoas começam a falar mais. E se você traz a prova social nesses seus vídeos, você teve dois grandes gatilhos. E você começa a se destacar na cabeça do seu cliente. Você começa a se destacar dos seus concorrentes. Então, o que é importante? Faça uma lista de tudo aquilo que você tem de autoridade na sua empresa. O que a sua empresa tem de autoridade? Quantos clientes ela já atendeu? Quanto tempo ela está no mercado? Quais são as formações? Quais são os destaques que a sua empresa já teve? De você como dono, quais são os diferenciais que você como dono tem que pode trazer, ou da sua equipe que você pode trazer, que vai dar como vai trazer toda essa questão de autoridade por trás. Depois, faça uma lista de como você pode trazer a prova social. Sabe, pensa lá nos teus clientes. Comece com os teus clientes mais próximos. Pergunta para ele. Eu esqueci de falar aqui da questão de ter fotos com o cliente, dependendo da sua área, né? Tem algumas áreas que o código de ética não permite, mas dependendo da sua profissão, a sua empresa, é extremamente possível. Se vocês entrarem no nosso Instagram e for ver, nós temos foto com os nossos clientes. E a gente já teve muitos clientes novos que contrataram o nosso serviço por causa disso. Ah, eu vi que vocês estão atendendo a empresa tal. Nossa, eu conheço a empresa tal. Ah, eu vi o cliente tal. E vem e acaba nos contratando. Foto também é prova social. Foto dos teus produtos, resultado. Mas comece listando 10, 20 clientes que você tem mais contato, que é mais íntimo. Pergunta para ele, ô fulano, como que foi? Por que você contratou a nossa empresa? Não pede, vai lá, faz um depoimento. Uma mensagem. Estamos fazendo uma pesquisa de satisfação e gostaria de saber por quais motivos você comprou da minha empresa, por quais motivos você comprou meu produto. Você indicaria para outro? Ele vai te responder. As melhores respostas que você ver, você entra e fala, nossa, a tua resposta foi tão legal, mas tão legal. Você me autoriza a publicar nas minhas mídias? Se ele autoriza, vai lá, faz um print lá da conversa do WhatsApp ou da onde ele te mandou. Pergunta se ele autoriza a colocar o nome dele, cidade, enfim. Compartilha. E um segredo. Nossa, isso que eu vou te falar agora faz muita diferença no negócio. E a maioria dos empreendedores cometem esse erro gravíssimo. Sempre que você posta uma foto com o cliente, que você posta um depoimento do cliente, sempre que você traz as imagens do teu cliente como prova social da sua empresa, jamais venda naquela publicação, jamais lá na descrição, por exemplo, embaixo do Instagram, fale assim, para saber mais, mande uma mensagem, peça também seu orçamento, agende seu horário também. Não faça isso. Primeiro que é muito feio, segundo que às vezes a pessoa se sente usada. E terceiro, apenas qual é a forma então que eu te digo para fazer? Só agradeça. Escreve lá, gratidão, fulano de tal, pela confiança na nossa empresa. Muito obrigado por nos escolher. Muito obrigado por tal coisa. Gratidão, agradeço. Ponto. Somente agradeça o seu cliente. Comece a pensar quantas empresas que talvez você compre e que você gostaria de falar, nossa, gostei muito, mas que você muitas vezes não faz, porque sabe que eles vão vender no bom sentido em cima de você. Agradeça. Quando nós agradecemos, nós utilizamos, isso acaba ativando uma técnica que se chama vender sem querer vender. As pessoas amam comprar, odeiam que a gente venda para ela. Quando você faz isso, você está vendendo, mas sem vender diretamente. Funciona muito melhor do que colocar agenda em horário, entre em contato, clica aqui no telefone, manda um WhatsApp. Agradeça. E quando você pega esse depoimento dos teus clientes, você está gerando autoridade, você está gerando prova social
e você escreve gratidão fulano de tal, aí compartilha nos teus stories, gratidão fulano de tal, marca lá o Instagram dele. Quando você agradece os teus clientes, normalmente, não é regra, mas mais de 95% compartilha. Quando compartilha, sem querer, você está mostrando a tua empresa para várias outras pessoas de forma gratuita. Isso vai criando uma rede e você vai aparecendo cada vez mais. E os outros começam, fulano, você compra lá, me fale um pouco mais daquela empresa. Daquelas pessoas que seguem ele, começa muitas vezes a despertar interesse por aquela publicação que você fez agradecendo, que para a sua empresa você está gerando autoridade e prova social e automaticamente você está vendendo sem querer vender. Esses dois gatilhos fazem muita diferença. Então vamos recapitular o que eu falei hoje. Como eu saio dessa guerra de meus concorrentes, de ficar olhando para os meus concorrentes. Já foi comprovado que a mente humana só consegue focar em uma coisa por vez. Por mais que você esteja fazendo várias coisas, o teu foco está em uma coisa. Quando você está focando, olhando o teu concorrente, vendo, meu Deus, como está difícil, vou ter que baixar preço, vou ter que dar desconto, vou ter que fazer tudo aquilo, por que aqueles meus concorrentes? E fica reclamando, olhando para eles, você não está tendo tempo nem foco para olhar para o seu negócio e ver como eu me destaco dos meus concorrentes, como que eu torno a minha empresa um diferencial, como eu faço com que os clientes tenham desejo pela minha empresa. Então, o primeiro passo é olhe para a máquina mais potente que tem no mundo, que não vem com manual de instruções e que a maioria das pessoas não sabem utilizar, que está aí dentro da sua cabeça. Comece a observar quais pensamentos que estão invadindo a sua mente diariamente, quais pensamentos que estão te sabotando, quais pensamentos que estão fazendo você gastar minutos, às vezes até horas por dia, focado no problema, não na solução. Comece a observar quais crenças que está aí, que é difícil, que eu não vou vender, que se eu cobrar mais eu vou perder cliente, que isso, que aquilo. Observe. Comece a questionar esses pensamentos. Qual a probabilidade disso acontecer? Quem disse que isso é real? Comece a duvidar deles. E você vai ver que aquele monstro gigante se torna uma questão muito pequena. Depois que você tem essa clareza, muda. Comece mudando os seus pensamentos. Comece mudando, falando como que eu vou entregar o melhor serviço para o meu cliente. Como que eu vou surpreender os meus clientes hoje. O que eu vou fazer diferente hoje para os meus clientes, que eles tenham desejo, que eles saiam daqui e divulguem e falem ainda mais a minha empresa. O que eu vou fazer diferente? Às vezes uma simples mensagem para o teu cliente. Quando foi a última vez que você mandou mensagem para os teus ex-clientes perguntando, e aí, como você está? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Passando para te dizer que não foi querer vender, mas que você mostrou que você estava interessado, preocupado. Mas eu tenho muitos clientes. Ok, busque uma estratégia, como que você pode estar mais em contato com eles. E quando você faz isso, você começa a buscar diferenciais para sua empresa. Você sai daquela questão de querer estar lá olhando para os seus concorrentes ou fazer igual a eles, mas começa a se importar. Nesse mundo da tecnologia, eu sempre falo, a internet, ela aproximou quem estava longe, mas muitas vezes distanciou quem está perto. Quantas vezes em casa as pessoas estão jantando ou estão reunidas e está cada um no seu celular? Então, se aproxime dos teus clientes. Nem que seja nesse primeiro momento através do mundo online, mandando uma mensagem com o nome dele. Leva muito tempo? Leva. É mais fácil fazer por uma lista de transmissão? Lógico que é. Só que não mostra que você está próximo do teu cliente. Então, nesse mundo que está tudo muito... as pessoas estão cada vez mais agitadas, onde o contato está se perdendo, mostrar importância pelos teus clientes, se preocupar pelos teus clientes é muito importante, até porque é bem mais fácil vender para quem já foi teu cliente do que vender para um cliente novo. É mais fácil que os teus clientes que estão satisfeitos te indiquem cada vez mais do que você ficar buscando novos clientes. Use muito forte o gatilho da autoridade, da prova social, cuide com os teus pensamentos. Comece a colocar tudo isso em prática. E eu tenho certeza absoluta que você vai tirar o foco de preço.
Quando o cliente entende todo o diferencial do seu negócio, que você está alinhado com o teu cliente ideal, eles não ficam olhando muito o preço. Por que você compra a Coca-Cola, que é muito mais caro, e não compra as outras marcas que são mais baratas? Na maioria das vezes, né? Nem todo mundo toma Coca. Mas a maioria opta por Coca e não pela marca mais barata. Por quê? Pense, talvez, na última roupa que você comprou. Por que você comprou a roupa um pouquinho mais cara e não comprou mais barata? Ou no último sapato que você comprou. Por que você comprou um sapato um pouco mais caro e não um sapato mais barato? Comece a pensar. Por que você faz escolhas? Porque muitas vezes você paga até um pouco mais caro por algo e não compra aquele que é bem mais barato. Comece a observar o teu padrão mental. As pessoas são muito parecidas. Isso é legal. Quanto mais você vai entendendo o seu comportamento também, mais fácil de entender o seu cliente.